Eu tenho 27 anos, me chamo Ana Carolina e eu sou nova o suficiente para ter crescido numa certa época de celular, computador e rede social, avançando avassaladoramente, e sou velha o suficiente para perceber o quanto antes a gente fazia as coisas totalmente sem inteligência artificial. Quem precisava pesquisar, pesquisava. Quem precisava buscar artigo científico tinha que ir a uma biblioteca ou procurar em vários artigos até achar uma resposta, ou a pessoa procurava um professor, um curso, e quem tinha que escrever realmente escrevia. Quando foi a última vez que você pegou uma caneta para escrever algo e pensou: caramba, quanto tempo que eu não faço uma escrita, quanto tempo que eu não escrevo nada? Porque a gente hoje anota tudo no celular, a gente vive tudo dentro de um aparelho. Mas isso começou a mudar há pouquíssimos anos e hoje a gente consegue conversar com a inteligência artificial, fazer perguntas para ela e a gente consegue o que a gente está buscando muito mais rápido. A IA está entregando imagem, documento, planilha, faz vídeo, edita e recentemente tem IAs que fazem as suas tarefas por você. Ela cria roteiros, ela ajuda você a melhorar o teu roteiro de escrita, ela ajuda você a melhorar as suas coisas que você demoraria uma semana para fazer. E talvez a coisa mais assustadora seja que a gente começou a utilizar a inteligência artificial não tem nem 4 anos. O ChatGPT foi lançado no final de 2022 e foi em 2024 que a maioria das pessoas começou a realmente utilizar de uma inteligência artificial. Por isso que eu escolhi propositalmente a palavra desse vídeo como ultrapassado. É uma palavra forte, mas o porquê dela? Porque você pode continuar sendo uma pessoa inteligente, tendo capacidade, sendo competente para fazer o seu trabalho, mas mesmo assim profissionalmente ultrapassado. E não porque as coisas ficaram piores, mas porque o teu trabalho pode se tornar ainda melhor. Em um vídeo anterior eu falei sobre o uso do ChatGPT e como ele pode auxiliar nas coisas básicas que você faz no seu dia a dia, e se eu fosse você eu iria lá assistir. O primeiro ponto que eu quero falar nesse vídeo é: você não será substituído por uma inteligência artificial. Você será substituído por alguém que sabe utilizar melhor as IAs. No começo, todo mundo ficava se perguntando: será que a inteligência artificial vai roubar o meu emprego, o que eu faço hoje? Mas, na verdade, a gente deveria se perguntar: será que alguém que sabe utilizar das inteligências artificiais pode roubar a minha oportunidade? Porque hoje muita gente sabe da existência dessas IAs, mas simplesmente as pessoas não vão procurar como funciona, como elas podem realmente auxiliar. E no fim, acaba que as pessoas que mais pesquisam, as pessoas que já estão utilizando das IAs, elas acabam passando na frente. Porque todos os dias várias ferramentas, várias IAs novas são criadas. Talvez você não saiba, mas existem IAs gratuitas que estão criando músicas. Imagina duas pessoas trabalhando com a mesma coisa. As duas no final da semana têm que entregar um resultado. Uma pessoa, ela continua pesquisando, escrevendo, fazendo as suas coisas como normalmente ela faz, mas de uma maneira mais devagar. A outra pessoa, ela utiliza IA, ela consegue ter mais agilidade no seu trabalho, o tempo que ela demoraria um dia para pesquisar, ela já encontra o resultado rápido, ela cria todo o projeto, ela desenvolve, e um dia ela já resolveu isso. A pessoa que fez isso mais lentamente, de modo mais tradicional, ela não ficou mais burra, ela continua fazendo e entregando o resultado igual. Mas o que a outra pessoa ganha com isso é a velocidade da entrega. Hoje a IA ela pode ser utilizada de infinitas formas. Ela pode rever o seu material que você já tem, ela pode pesquisar por você, ela pode te ajudar a criar um novo material do zero. Talvez a inteligência artificial não precise substituir pessoas. Talvez seja só sobre isso, sobre as pessoas conseguirem entregar resultado mais rápido, sobre você conseguir fazer as suas coisas de forma mais rápida. O segundo ponto é dominar o básico, saber como você pode conversar com ela, como você pode pedir, como você pode delegar as funções e também saber duvidar das coisas que ela te entrega. E foi aqui que eu resolvi olhar os números e a coisa ficou muito mais séria. E nessa pesquisa, eu descobri que hoje 1 bilhão de pessoas utilizam o ChatGPT, sendo 50 milhões delas pagantes do ChatGPT
Pro, que representa apenas 5% de todas as pessoas que estão utilizando nesse momento. O Gemini do Google, que é uma ferramenta gratuita, ele já ultrapassou 1 bilhão de pessoas, de usuários, apenas no mês de agosto de 2026. A Meta já havia ultrapassado esse 1 bilhão de usuários, só que eles conseguiram incluir a inteligência artificial em aplicativo que as pessoas já utilizam, como o WhatsApp, como no Instagram, porque você acaba utilizando essa ferramenta sem saber que aquilo ali é uma IA e ela está te ajudando no seu dia a dia. O Cloud mostra o outro lado das pessoas que estão utilizando a ferramenta para o trabalho. Os usuários do Cloud Code já somam, em média, 20 horas semanais dentro da ferramenta. E eu não estou falando desses números para ranquear quais são as melhores IAs. É justamente o contrário. Porque o que você precisa não é a mesma coisa que eu preciso. Talvez você trabalhe com algo que tem uma IA específica para isso que você está fazendo e você nem sabe. E você está perdendo tempo com isso. Hoje, a IA está deixando de responder e ela está passando a fazer parte do teu trabalho. Então, antes, uma coisa que você ia fazer perguntas para ela, depois você começou a pesquisar com ela, depois ela começou a te entregar resultado, hoje ela já está inserida em tudo que você faz. Talvez não ainda do que você faz, mas o que você pode fazer a partir desse vídeo. O terceiro ponto é justamente sobre isso. A IA está deixando de ser apenas um site e ela está fazendo parte do nosso dia a dia. E o que eu acho mais perigoso é que a gente não recebe nenhuma notificação no nosso celular nos informando que a gente está ficando ultrapassado, que o tempo está passando e a gente ainda não está ligado nas coisas que estão acontecendo. Mas simplesmente a gente vai sendo substituído por essas ferramentas e por essas pessoas que conhecem mais do que nós de inteligência artificial. Então é aquilo que eu falei. Primeiro, alguém entrega uma tarefa que era feita em 3 dias, em 40 minutos. Depois a tarefa que era feita em uma semana, em um dia. E é aí que o diferencial de cada um começa a ser apenas o básico. Em 1946, a gente teve a terceira revolução industrial, que foi aonde começou a se inserir as máquinas e os computadores. As pessoas que faziam um trabalho manual passaram pela primeira, depois a segunda e depois a terceira revolução industrial. E em 1970 começou a geração dos computadores. Os primeiros computadores, os primeiros celulares, que eram os tijolões, onde todas as informações que você tinha começaram a ser incluídas no mesmo aparelho. Enviar mensagem, calculadora, não como a gente tem hoje um iPhone nas mãos. Mas isso é menos de 100 anos para cá. E tudo isso é para te lembrar que um dia usar o computador foi um diferencial, fazer uma pesquisa no computador já foi um diferencial e hoje isso é simplesmente o básico esperado. Existiam cursos que as pessoas faziam de computação para conseguir mexer, saber como é que funcionava uma máquina. Hoje isso não precisa mais. E eu acredito que as IAs estão caminhando para o mesmo lugar. Quem sabe utilizar a inteligência artificial hoje ainda tem alguma vantagem, mas futuramente isso vai ser somente o básico. Tá, e o que significa dominar o básico? Aqui está o quarto ponto. Eu não estou falando sobre você se tornar um especialista em inteligência artificial, saber tudo como é que funciona e das novas IAs que vão surgir, mas eu estou falando de você saber pesquisar o básico numa inteligência artificial, quais as plataformas que você deve usar, quais as ferramentas são melhores. E isso significa 3 coisas para mim. A primeira delas é você saber pedir as informações. E eu não estou falando sobre escrever o prompt perfeito. Eu tô falando sobre você desenhar para a IA tudo o que você precisa para aquele momento. Às vezes não é só você mandar uma mensagem lá e esperar ela te responder. E eu não tô falando também só de ChatGPT. Eu estou falando das outras IAs. Quanto mais você der informação para ela, melhor vai ser o teu resultado. Mas calma que eu vou te explicar. Muita gente utiliza a inteligência artificial só de uma maneira superficial e depois fala que ela é ruim. Mas, curiosamente, às vezes ela só vai funcionar mesmo para você organizar teus pensamentos e colocar as coisas em ordem. Por isso você precisa dar para ela no teu prompt a referência, o contexto do que você busca, o tipo de imagem, o tipo de coisa que você está precisando para aquele momento, desde o básico até o avançado. As informações elas precisam ter uma conexão para que ela realmente entenda o que você está pedindo para ela. O segundo ponto é saber desconfiar. Talvez esse seja o mais importante. Nem sempre ela vai acertar. Não sei se você já utiliza de inteligências artificiais, mas duvide do ChatGPT para você ver o que ele vai te responder. Duvide do Gemini para você ver que tipo de resposta que ele vai te entregar.
Nem sempre ele vai fazer uma resposta contra você. Ele vai simplesmente te entregar algo porque você pediu com aquela informação. Se você pedir para ele, manda uma foto para ele e pergunta lá se você está bonita, ele vai falar que você está linda, ele não vai falar que você está feia. Mas faz uma pesquisa e duvide daquilo que ele te respondeu. Sempre que você for ter uma resposta, manda lá, pode melhorar isso que você me entregou, achei que não ficou de acordo com o que eu estava pedindo, ele vai te dar uma resposta melhor. Às vezes a IA pode sim errar. Por isso pergunte qual que é a fonte, da onde ele tirou aquela informação, como que ele chegou naquela conclusão, porque quanto mais poderosa for a ferramenta que a gente tem nas nossas mãos, mais a gente tem que ter um senso crítico sobre as coisas. Não dá pra gente sair acreditando em tudo que a gente tá vendo e simplesmente é isso aí. A gente acaba que muda até a nossa mentalidade, porque a gente começa a acreditar naquilo ali que a gente ouviu. E não era aquilo que a gente estava buscando. O terceiro ponto, saber delegar. Nessa parte aqui, eu quero que você me entenda bem. Se hoje o teu dia tem 12 horas, 8 horas, não sei quanto tempo que você passa trabalhando, existe alguma função que você está perdendo muito tempo, que você poderia simplesmente fazer uma pergunta para a inteligência artificial ou passar para ela essa informação para que ela te ajude a tomar alguma decisão, alguma coisa que seja de forma mais rápida para ela te entregar um resultado? Você não precisa entregar a tua vida inteira para a inteligência artificial, mas eu tenho certeza que tem alguma coisa que ela pode te ajudar. Esses dias eu abri a geladeira, mandei uma foto no chat GPT de tudo que tinha e falei, eu preciso fazer uma janta em 30 minutos. Pega esses ingredientes que eu tenho e eu preciso da sua ajuda para fazer alguma coisa. Ele me entregou uma receita. Perguntando algumas coisas que ele enxergou ali, não tinha na minha geladeira. Mas isso foi muito mais rápido do que eu ficar pensando o que eu ia fazer no jantar. E às vezes pode parecer bobo, mas naquele momento eu estava sem criatividade nenhuma. E isso me ajudou muito. Ao mesmo tempo, você pode guardar energia para o que realmente importa. Se você tem coisas para fazer do teu trabalho e você está pensando lá na tua casa, tem que delegar as coisas que você pode fazer agora ou não, para que você consiga colocar energia nos teus projetos. No começo, eu também olhava para a IA de uma maneira muito mais simples, mas hoje eu consigo identificar o quanto é necessário, às vezes, a gente perder um tempo aprendendo algo novo para que a gente consiga evoluir também junto, acompanhar esse processo, sabe? Porque antes ela só te dava uma resposta e hoje a quantidade de informações e de coisas que a gente pode fazer, talvez você tá fechado em um projeto novo que você quer, mas você não consegue sair, não consegue colocar em ação. Talvez seja isso que você precise, um empurrão, vai procurar uma ferramenta que você pode utilizar nas suas coisas, vai colocar o pé direito e ir para frente, em vez de ficar só com aquilo ali guardado para você, sem conseguir avançar. Eu também ficava pensando dessa forma, será realmente que funciona? Será que vai dar certo isso, né? Tipo, vou ficar totalmente refém, vou parar de usar meu cérebro para fazer as coisas, mas eu uso e recomendo e ajuda muito em tudo que você vai fazer. Fazer uma mala para uma viagem, escolher uma roupa, isso não tá me deixando de pensar nas coisas, mas tá me auxiliando, tá me ajudando. E depois uma dica que eu dou, quando você encontrar uma ferramenta que é necessária para o teu trabalho, não se pergunte, o que essa IA pode fazer por mim? E sim, se pergunte, o que eu estou fazendo que ainda está muito difícil, que eu poderia pedir auxílio para ela. E quanto mais você utilizar, mais você vai aprender as formas como você pode inserir isso na sua vida. E se eu estivesse começando hoje, eu não tentaria utilizar todas as inteligências artificiais do mundo. Eu tentaria colocar ela na minha rotina e me ajudar a resolver problemas reais. Coisas que eu não estou conseguindo entender, projetos que eu não estou conseguindo avançar, problemas muito pequenos que eu fico quebrando a cabeça por horas. Quero aprender uma habilidade nova, quero fazer uma viagem, quero aprender inglês. E faça tudo isso conversando, perguntando, delegando e questionando a IA, assim como os 4 pontos que eu falei aqui nesse vídeo. E também uma coisa muito importante agora. Eu não quero terminar esse vídeo dizendo para você que a IA é simplesmente maravilhosa, porque ela também pode errar. Mas eu quero te questionar.
Me manda aqui nos comentários o que você acha das inteligências artificiais, se você já está utilizando, o que você acha que tem de errado nas IA? Você acha que elas estão prejudicando as pessoas ou você acha que elas estão ajudando? E outra coisa que eu acho perigoso são as pessoas que não querem entender nada de inteligência artificial. Você não precisa amar isso, você não precisa amar essa tecnologia, essas coisas que estão vindo agora como uma avalanche. Não precisa acreditar em todas as promessas feitas na internet. Não precisa acreditar em toda a tecnologia nova que vem funcionando, mas você precisa entender que o básico vai ser necessário. E quando você ignora uma coisa que está vindo para o avanço do mundo, aí sim é uma coisa séria. E daqui a alguns anos, a pergunta não vai ser mais: nossa, você sabe utilizar a inteligência artificial? A pergunta vai ser: como você ainda não sabe utilizar a inteligência artificial? E é por isso que eu trouxe o título desse vídeo para você. Se você não dominar pelo menos o básico de inteligência artificial, você corre um grande risco de ser ultrapassado sem perceber. É isso que eu queria trazer hoje. Se inscreve no meu canal, comenta, como eu pedi para vocês comentarem, o que vocês acham da inteligência artificial hoje, se ela vem para o bem ou ela está vindo para o mal. E um beijo, até o próximo vídeo.